Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana na QTV. Uma boa noite a todos, sintonizados aqui na QTV, canal 12 da NET, falando para os municípios da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Hoje o tema é extremamente importante, educação. Vamos falar sobre educação como um todo, mais precisamente sobre o município de Guarujá. E para isso nada melhor do que conversar com a secretária de Educação, a Priscila Bonini, que está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Priscila. Obrigado pela sua presença. Vamos falar de educação hoje, né? Boa noite. Nossa, é um tema maravilhoso, né? Se a educação em todos os países fosse levada a sério, saísse dos discursos políticos para a prática real, nós teríamos o nosso país muito mais desenvolvido, né? Agora, Priscila, todas as vezes que a gente conversa, que eu te entrevisto, e eu tenho um prazer enorme, porque conversar com pessoa que realmente conhece do tema é muito mais fácil, a entrevista flui mais gostoso. Eu não posso deixar de perguntar para você, que eu sempre pergunto, como vai o seu Corinthians? Você deve estar feliz da vida, né? Time igual ao Corinthians não tem, né? A começar pela torcida fiel, né? Por mais que o nosso time passe por alguns momentos, né, difíceis, sempre no final ele mostra que é um grande time, com muita garra. E o mais bonito, ele é time, né? Não existe uma estrela, existe um conjunto de pessoas que trabalham o nosso timão, né? E eu festejei muito. E é engraçado, né, que a Priscila, ao longo desse tempo que eu entrevisto a Priscila, já criou-se até uma grande amizade, eu tenho um grande respeito e carinho pela Priscila, é que o marido dela é santista, né? Como é que foi no dia da final? Eu não vou falar que ele é roxo, porque eu sou mais roxo. A gente conseguiu entrar num acordo em casa, né? Porque a questão do Santos e Corinthians persegue o nosso relacionamento, né? Antes do nosso casamento, deu Santos e Corinthians. O Corinthians, na época, fez 3-1 em cima do Santos. No dia do casamento, eu pedi para fazer um bolo de 7 andares e coloquei o Corinthians no meu coração e ele ajoelhado assim, o Santos embaixo. E aí ele habilmente conseguiu conversar com a boleira, que era santista, e trocou o placar. Eu não cortei o bolo de casamento. É mesmo? E aí, posterior a isso, eu falei, para evitar, além de não cortar o bolo, a gente ter algum problema, a gente assiste em locais separados, né? Então, eu assisto no apartamento, ele assiste na nossa casa, na Enseada, e aí a gente se comunica por mensagem. Quando sai um gol do Corinthians, eu mando um gol para ele. Então, resolvemos, né? Cada um respeita o seu espaço, né? Mas ele é um santista daqueles que diariamente está lendo sobre o time. E eu sou uma corintiana roxa também, né? Eu sou louca pelo Corinthians mesmo. Bom, vamos deixar um pouco o Corinthians de lado, né? Vamos esquecer esse campeonato mundial, né? A Libertadores, o Mundial. Eu acho engraçado, né? Que quando o Corinthians está lá em cima, a gente fala, vamos deixar de lá. Vamos falar de educação, né? Vamos. Agora, Priscila, hoje a rede municipal de Guarujá, quantos alunos tem na rede? Nós temos uma variação, a todo momento a gente recebe matrículas e transferências, mas gira em torno de 36 mil a 38, 40 mil alunos. Tá. E este ano de 2012, os uniformes escolares foram entregues, tudo bonitinho. Eu sempre converso com a pessoa, eu comento sobre isso, que é importante porque a mamãe e o papai, né, que está nos assistindo agora, eles querem saber, e já te faço uma outra pergunta, para 2013, já está tudo programado para ser entregue? Na verdade, toda a nossa programação começa no ano anterior, né? O que ocorreu foi em 2011, se não me engano, nós sofremos uma impugnação do tribunal que proibiu a aquisição nós temos que responder essa impugnação, porque nós definimos assim bem claro qual a qualidade do material. Então o tênis tinha que ser reforçado. Quando nós ensinamos o governo, nós observamos que as crianças não gostam de determinado tênis, né? Porque aquele tênis mais antigo, sem o reforço do solar. A camiseta, a gente criou um estilo de camiseta que seja mais agradável, porque não adianta nada você comprar o uniforme e a criança não se sentir confortável com aquele uniforme. Então nós fomos atendendo às necessidades do papai e da mamãe, mas também sem perder
o olhar do aluno, né? Este ano foi interessante porque havia uma grande reivindicação das meninas de 1º ao 4º ano, que elas achavam que a bermuda, porque nós temos uniforme de inverno e de verão, nós lançamos desde o início da gestão, né? E que a bermuda era muito masculina, né? Em que elas não gostavam daquela bermuda, então nós criamos o short saia. Então elas ficaram super felizes. Então você encomenda a numeração em cima da solicitação da unidade. O que ocorre é que você depende da entrega da empresa. Então nós estamos finalizando, assim, a uniforme de verão já foi entregue. Existiram, porque às vezes o papai e a mamãe falam, mas o meu filho está com problema, né? Existiram algumas unidades que tiveram problema de numeração. Então, o papai ou a mamãe pediu 8, a criança está vestindo 12 e 3. Então, não há entrega, porque você vai solicitar a troca. E você tem um período que você faz a troca, né? E o de inferno também. Nós já entregamos. Então, graças a Deus, esse ano foi mais tranquilo. Agora, há situações pontuais. Por exemplo, olha, a direção da escola solicitou uma grade X e houve alteração no decorrer do ano com transferências. Então, até que você altere aquele teu pedido inicial, você tem um período aí de troca que você tem que estar, né, solicitando para a empresa. Então, isso é normal. Mas, numa maneira geral, nós tivemos uma entrega mais tranquila esse ano, não só em relação ao uniforme, mas em relação também à questão do material. E do uniforme teve uma novidade muito gostosa, né? Porque quando você trabalha o infantil, né, você está trabalhando a primeira infância. Então, nós tivemos o body. Lembra o body? Lembro. Então, nós tivemos o body nas creches, na parte infantil, que foi uma novidade que não era entregue. Que legal. Né? Então, nós lançamos mais. A cada ano a gente tenta inovar, a cada ano a gente busca aprimorar o processo. Então, mas isso é tudo feito no ano anterior. Se ocorrer uma impugnação, algum problema no processo, e aí que a gente tem problema na entrega também. E o material também foi entregue bem no começo do ano, tranquilamente. Agora, Priscila, você falou uma palavra que eu acho muito legal e que eu acho que dentro da área da educação ela tem que estar constantemente à frente de qualquer coisa, a inovação. Nós temos que acompanhar o crescimento da educação e também o crescimento dos nossos jovens, né? Hoje os nossos jovens estão muito avançados, tem internet. Uma geração muito diferente da nossa. Exatamente, né? E eu quero tocar num ponto que é extremamente importante, que lá em 2011, eu já entrevistando você na Rádio Cacique, logo pela manhã, às 7 da manhã, que você ia lá, a gente falava das salas multimídias. Eu queria que você falasse como é que estão as salas multimídias, se tem alguma novidade por vir. Na verdade, o projeto das salas multimídias surgiu justamente para que você consiga, através da alta tecnologia, de você tornar a aula mais dinâmica. Qual foi a grande reflexão no município do Guarujá? Por que nós estávamos tendo evasão? Por que o aluno dentro de sala de aula, né, estava um aluno inquieto? A disciplina já é diferente pela própria geração, que não é a geração Y, que hoje a gente trabalha, né? Então nós começamos a ficar muito inquieto com essa questão e surgiu a possibilidade de mudar, porque há quantos anos a gente tinha o quadro negro? Verdade. E aí você tem todo o que aluno... nunca foi negro, né? Que nunca foi negro, exatamente, mas sempre chamamos de quadro negro. Então, assim, o que tem de atrativo dentro da escola para que esse aluno realmente tenha uma outra disciplina e retenha mais a atenção dele? Aí surgiu o projeto das salas multimídia, nós focamos esse projeto do 5º ao 9º ano, mas a ideia é que todas as salas de aula tivessem esse recurso. Então, nós finalizamos todas as salas de aula de 5º ao 9º ano e nós já temos estatísticas, né, que foram feitas através dos nossos professores, do aluno que utiliza o recurso e do aluno que não utiliza. Então, já há uma diferença no processo de ensino-aprendizado. Então, as salas, elas estão montadas de uma forma que o professor pode utilizar o quadro normal, com uma caneta normal, o quadro branco normal, que é um porcelanato, e o quadro digital, né, em transformar ele num ambiente bem agradável em termos de alta tecnologia. Então, foi a ideia de aproximar a tecnologia de uma forma de trazer a retenção do aluno na sala de aula, a vontade dele estar naquele ambiente. Então, a gente tem tido bons resultados, né? A ideia foi no fundamental e nós já estamos pensando em ampliar isso para o infantil também. Agora, Priscila, é claro que Guarujá, como as nossas cidades da região metropolitana, ela tem um ar atípico, né? Mesmo no nosso inverno que nós estamos passando, os dias têm feito muito calor.
As salas de aula no município de Guarujá, elas são climatizadas? Nós entramos com o processo de climatização de todas as unidades do município. Nós devemos ter já 9 unidades totalmente climatizadas. A intenção é que a gente finalize todas as unidades. Porque quando a gente fala em ar-condicionado, sala multimídia, uniforme, merenda, todos esses fatores interferem no processo de ensino-aprendizagem. Então, uma criança que tem fome, ela não vai conseguir ter uma boa aula e conseguir ter a atenção necessária para assimilar aquela aula que contribui de uma forma para a sua formação. Uma criança que tem frio. Quando nós lançamos o uniforme de inverno, foi nesse sentido, né? Às vezes você chegava de manhã cedo, a criança estava com a boquinha roxa. Tal. Então, assim, todas as variáveis que estão dentro da escola tem que ser trabalhadas, até o próprio ambiente. Nós fizemos um amplo processo de reforma com 2 finalidades. Uma era a resolver o atendimento de demanda do município do Guarujá, que não estava regularizado. Então, nós assumimos, para você ter uma ideia, Milton, no Morrinhos, nós tínhamos 1.200 crianças matriculadas em 2 unidades que não estavam acabadas, estavam paralisadas há 8 meses. Nós assumimos em janeiro, em fevereiro as crianças teriam que estar dentro das unidades. Então, o que nós fizemos naquele momento? No momento que nós fomos resolver o problema, nós fizemos um amplo processo de reestruturação física para que a gente aumentasse a capacidade de atendimento e tornasse os ambientes escolares, não depósito de crianças, mas ambientes adequados para o processo de ensino-aprendizado. Por exemplo, o banheiro numa unidade infantil. É muito importante. Como é que você tem um banheiro muito pequeno em que o educador que está trabalhando com aquela criança, que está na primeira infância, aprendendo como é o processo de higienização, ele tem que pôr uma fila ali. Olha, agora vamos limpar, vamos dar banho e vamos limpar o cabelinho. De fila, então agora você sai. Não, tem que ter um espaço adequado. Então, tudo isso nós mexemos nas unidades. Banheiro, sala de leitura, biblioteca, o ambiente mesmo de sala de aula. Então, tudo isso é importante. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.